Olá pessoal, estou aqui embaixo, tudo bem? Começamos do final da aula passada, lembrando a estrutura da administração indireta, que tem nessas 5 figurinhas filhos criados, né? Filhos com responsabilidade jurídica, filhos com personalidade jurídica, não é verdade? Portanto, que respondem por seus atos e o Estado, né, o ente que os criou ou autorizou a instituição, fica ali supervisionando, né? Fica ali acompanhando finalisticamente o desempenho de suas entidades, que compõem a estrutura da administração indireta. E que são elas, essas entidades, as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e associações públicas nos consórcios. Bom, fazendo uma revisão aqui. A autarquia, vocação para prestar serviços públicos, ela é sempre de direito público. Empresa pública, sociedade de economia mista, lembra empresa, economia, lembra setor, né? Lembra privado. Então, são pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Essa é a facilitação do conteúdo, o bizu que eu trago para você. Fundações públicas podem escolher. Tá bom? Só você lembrar de uma fundação, né? Você pode escolher se vai fazer uma fundação aqui ou ali, tá bom? Então, fundação pode ser de direito público ou de direito privado. E as associações públicas nos consórcios são de direito público. Embora os consórcios possam escolher se vão criar associações públicas ou associações civis, se a escolha for uma associação pública, então de direito público elas serão. Beleza? E aí a gente vem para a nossa bula. Este é um artigo que você deve memorizar. Aqui exige decoreba mesmo. É o 3719 da Constituição, o artigo 37, que diz assim: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, somente por lei específica se cria a autarquia. Cria a autarquia por lei específica. Portanto, a lei específica já basta, ela já cria a autarquia. Não precisa mais nada, tá bom? Não precisa mais nada. O professor morou num município, no Nordeste, quando eu fui juiz lá. Hoje eu estou no Paraná, mas fui juiz lá por 6 anos. E lá tinha uma autarquia municipal de água e esgoto, que era quem fazia as vezes, né? Da empresa de água e esgoto aqui. Cada município tem, enfim, autoriza, etc. Bom, que não vem ao caso, né? Mas lá essa autarquia foi criada por lei municipal. Precisa ir para o cartório? Precisa levar documento em mais algum lugar? Não. Basta a lei específica. A lei específica é suficiente. A lei específica cria a autarquia e autoriza a instituição das demais. Autoriza a instituição de empresa pública, e a empresa pública pode escolher qual modalidade societária ela vai adotar, pode ser inclusive unipessoal. Então, autoriza a instituição de empresa pública, que escolhe a sua modalidade societária, autoriza a instituição de uma sociedade de economia mista, e mista, vou falar no carioquês aqui, o mista tem o S de SA, beleza? E a fundação também, ela é autorizada por lei, cabendo, no caso da fundação, a outra lei, a lei complementar, definir as áreas de atuação. Tá bom? Então, vamos decupar esse artigo. Lei específica cria autarquia. Ponto. Primeira coisa que você tem que saber, que lei específica cria autarquia, que para autarquia basta a lei. Beleza? Fechou? Show? Tá bom. Professor, o que é uma lei específica? Uma lei específica é uma lei ordinária que trata de um assunto só. É uma lei que não tem jabuticabas, que não tem outros assuntos lá no meio dela. É uma lei feita para tratar de um assunto específico, por isso que ela se chama lei específica. Então, por lei específica, eu crio a autarquia e autorizo a instituição das demais. Beleza. E no caso da fundação, precisa de 2 leis? Exato. No caso da fundação, precisa de 2 leis. Por quê? Eu preciso de uma lei específica autorizando e de uma lei complementar definindo as áreas de atuação. Então, a fundação é a diferentona, né, professor? É, porque a fundação exige uma lei específica
e uma lei complementar definindo as áreas de atuação. Beleza? Um outro ponto importante veio na DPF 794 do DF, como é CESP normalmente que faz concursos policiais, né, na área federal, e CESP, Sebrasp gosta muito de jurisprudência, eu trago aqui esse dado do informativo 1018 do STF, tá bom, pessoal? Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a lei que instituir empresas públicas e sociedades de economia mista pode autorizar de forma genérica a criação de subsidiárias. Então, por exemplo, criou lá ou autorizou a criação de um banco que seja uma empresa pública, como a Caixa, por exemplo. Essa lei específica já pode autorizar as subsidiárias. Não precisa uma lei nova toda vez que for criar uma subsidiária. A própria lei mãe pode autorizar a criação dos filhotes, tá bom? Não é necessária, portanto, uma autorização legislativa específica cada vez que uma subsidiária for criada. A lei mãe pode falar, olha, fica autorizado a criação de subsidiárias. Se a lei mãe autorizou, beleza, é suficiente, tá bom? Da mesma forma, para criar, para vender, né? Da mesma forma, a alienação do controle societário. Se a lei mãe autorizar, a alienação pode fazer. Não precisa de uma nova lei específica, tá certo? A isso nós chamamos de paralelismo das formas. Do mesmo jeito que você cria, você extingue. Simetria ou paralelismo de formas, tá bom? Mantendo o mesmo jeitão, tá? A lei mãe autorizou criar subsidiários? Beleza, pode autorizar. A lei mãe autorizou a extinção? Beleza, pode extinguir, pode vender, né? Pode alienar o controle societário, tá bom? Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, é só colocar no seu browser a DPF 794 do DF, informativo 1018 do Supremo Tribunal Federal. E o que são autarquias, né? Eu trago o conceito do Decreto-Lei 200/67, olha só, 1967, né? Talvez nem papai fosse nascido ainda, ou é da época dele de infância. Por que eu trago o conceito legal? Não é? Apesar de tê-lo modificado ali, o professor vai explicar o que o professor acrescentou. Porque as questões cobram. É só por isso. As questões cobram o conceito legal e é o que está valendo. Apesar de desatualizados, apesar de antigos, esses conceitos caem nas questões. Portanto, autarquia para o decreto-lei é serviço autônomo. Lembra que eu falei na aula passada que a vocação da autarquia é a prestação de serviços? Então, a autarquia é serviço autônomo criada por lei específica, lei ordinária que trata de um assunto só, com personalidade jurídica, portanto, filha criada, responde por seus atos, não é? O pai faz aquela supervisão, mas já não há hierarquia da administração direta em relação à indireta, apenas supervisão. E ela tem patrimônio e receita próprios, ou seja, integrante da administração indireta, filha criada, ela tem patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração e que requerem, por isso mesmo, né, para o melhor funcionamento, uma gestão descentralizada. Lembra? Quando eu crio a entidade, eu estou descentralizando. A autarquia é uma entidade da administração indireta. Exemplos, professor, aí eu coloco, né? As agências reguladoras, de maneira geral, são autarquias, tá? Aí eu falo da Anatel, o INSS é a autarquia previdenciária e o Banco Central do Brasil, não é? A autoridade monetária brasileira, correto? Emite moeda, etc., fiscaliza o sistema financeiro, portanto, presta um serviço relevante. Principais características das autarquias. Aqui o professor, né, literalmente passa açúcar numa mão para você, né? Ou então coloca ali uma aveia, né, para quem não come açúcar. Então, quais são as características das autarquias? São pessoas jurídicas de direito público, já falamos, né? A autarquia não pode ser de direito privado, não pode ser, ela é sempre de direito público. É incompatível com sua natureza explorar a atividade econômica, incompatível. Então, autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas e extintas por lei específica,
que prestam serviços públicos específicos e, para tanto, têm autonomia. A autonomia, lembra? Filha criada, descentralizada, tirei do eixo da barra do pai e da mãe e dei a ela personalidade jurídica, então ela tem autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. Ela tem gerência, né? Ela tem autonomia orçamentária e ela cuida do seu patrimônio, beleza? Por isso, como esse patrimônio é público, né? Então os patrimônios, rendas e serviços essenciais são imunes a impostos. Cuidado aqui, cuidado aqui. A imunidade diz respeito a impostos. As bancas brincam com as palavras. A imunidade ela é relativa ou condicionada às atividades essenciais e limitada aos impostos. Cuidado aqui, não é taxa, não é outra coisa, impostos. Os bens são públicos, portanto, né, são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, conservam a característica ou as características da Constituição Federal, os bens são públicos, e as autarquias praticam atos administrativos e celebram contratos. Praticam atos e celebram contratos administrativos. E aí, inclusive, com aquelas prerrogativas, né? Com aquelas prerrogativas dos atos, eu gosto de falar da PAT, né? Presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade em alguns casos, tipicidade e imperatividade nos atos administrativos e os contratos que gozam das cláusulas exorbitantes, que está lá na palavrinha faraó, né? Fiscalizar, e aí vem ocupar provisoriamente, né? Aplicar sanções, enfim, rescindir, todas aquelas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Beleza? E principais características colocamos aqui, como filhas criadas que são, estão submetidas a um controle finalístico. Né? Mediante supervisão ministerial no âmbito federal. Então, isso está lá no artigo 26 do Decreto-Lei 200/67. Olha ele aqui, ó, artigo 26 do Decreto-Lei 200/67. No que se refere à administração indireta, a supervisão ministerial visará assegurar essencialmente realização dos objetivos, harmonia com a política do governo, eficiência administrativa e autonomia administrativa, operacional, financeira da entidade. Beleza? Então aqui, pessoal, ela é filha criada, né? Ela é filho barbado, que já tem ali sua autonomia, que já tem responsabilidade por seus atos. Beleza? Então, nesse caso, não há hierarquia, mas supervisão ministerial. Como um pai que acompanha a vida do filho depois que sai de casa, mas está ali supervisionando. Filho, olha, cuidado aqui, né? Atenção nesse aspecto, etc. Porque, né, tem todo aquele carinho de pai e aqui nós chamamos de supervisão ministerial. Então, não há controle hierárquico. Eu coloco isso em vermelho para você e chamo a atenção de que não há controle hierárquico da administração direta sobre as autarquias. Isso foi cobrado recentemente, em 2021, pelo CESP-SEBRASP, tá bom? Então, autarquias se submetem ao controle finalístico, as metas, né? A eficiência administrativa é uma supervisão, como nós vimos aqui no artigo 26 do Decreto-Lei 200/67. Diz mais acerca dos objetivos da eficiência administrativa, tá bom? E prerrogativas, né? O que as autarquias têm de prerrogativas? Elas têm as prerrogativas da fazenda pública, claro, né? São pessoas jurídicas de direito público. Portanto, tem prazo em dobro nas manifestações, está lá no artigo 183 do Código de Processo Civil, pagam suas dívidas por precatórios, na forma dos artigos 100 e seguintes da Constituição. As autarquias federais têm juízo privativo na Justiça Federal e os seus débitos prescrevem em 5 anos, tá bom? Claro, quando eu falo juízo privativo na esfera federal, são as autarquias federais, beleza? E a responsabilidade civil das autarquias, artigo 37, parágrafo 6º.
é objetiva, né? Não se discute dolo ou culpa, e direta. Se eu tiver algum problema, por exemplo, numa aposentadoria, eu vou processar o INSS. Eu não vou processar a União. É o INSS que responde, porque a responsabilidade é objetiva e direta. Tá bom? E o pai? E o ente? O ente só responde em caráter subsidiário. O que é isso? Primeiro eu tenho que processar a autarquia. Se ela não der conta, se ela não me pagar, aí eu posso processar a União, se for uma autarquia federal, em caráter subsidiário. Primeiro a autarquia, depois o ente que a criou. Tudo bem? Então a autarquia é uma parte do Estado. É uma parte do Estado, integrante da administração indireta, que, portanto, tem as suas prerrogativas da Fazenda Pública, tem a responsabilidade civil lá da Constituição, como se aplica ao Estado, e, por fim, se submete ao controle externo do Tribunal de Contas, obedecendo ainda à Lei de Licitações e Contratos. Tá bom, pessoal? E agora, para a gente concluir, eu falo das autarquias corporativas, que são conhecidas como conselhos de classe. Você já deve ter ouvido falar, se você não for do direito, né, você for, por exemplo, dentista, tem o CRO, Conselho Regional de Odontologia. Se você for fisioterapeuta, tem o CREFITO. For engenheiro ou arquiteto, tem o CREA. Médico, existe o CRM. E tantos outros conselhos, psicologia, educação física, tantos outros conselhos que nós temos aí. E esses conselhos são autarquias especiais. Volto a dizer, esses conselhos são autarquias especiais, que têm regras semelhantes às autarquias em geral, tá bom? Proteção dos bens, são fiscalizados pelo TCU, etc. Eles têm regras semelhantes, tá bom? A diferença aqui é a OAB. A OAB ela é considerada um serviço público independente. Ela não é autarquia e não integra a administração indireta. Então, cuidado, porque se cair alguma perguntinha da OAB, ela é diferente. Ela é um serviço público independente. Tá bom? Então, ela não se submete ao TCU. Essa questão voltou a ser discutida recentemente, mas o Supremo voltou a afirmar que a OAB não se submete ao TCU. Ela não é uma autarquia especial, não integra a administração indireta, tá bom? Por isso que ela não precisa licitar, não precisa fazer concurso público, tá? Seus créditos ela executa pelo regime comum, mas ela tem poder de polícia, imunidade tributária e foro privativo na Justiça Federal. Beleza? Professor, e como que esse tema foi cobrado nas provas? Então eu trago aqui algumas questões, não há muitas disponíveis no âmbito da PF e PRF, e até por isso as questões são relativamente simples, mas né, é o que tem nas plataformas, é o que tem nas últimas provas, tá bom? Então tá lá, considerando que o Departamento da Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça, até falamos isso na aula, né? O DPF é um órgão do Ministério da Justiça. Aí vem a pergunta, se fosse transformado em autarquia federal, se fosse, considerando essa possibilidade, caso se tornasse uma autarquia, o DPF passaria, em tese, a integrar a administração indireta da União. Sim, porque as autarquias integram a administração indireta. Então, portanto, está correto aqui. Se o DPF se tornasse uma autarquia, passaria a integrar a administração indireta da União. Mais uma, com relação ao direito administrativo, agora para escrivão 2013. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal e compõe a administração pública direta. Opa, pé. Não, né? Olha a pegadinha aí, ó. Camarão que dorme, a onda leva. Banco Central é uma autarquia? Sim. Compõe a administração pública indireta. Ele troca. Isso numa hora do concurso, está nervoso, está nervosa, né? Não vê a palavra, não enxerga a palavra e derrapa, né? Então, portanto, a administração pública indireta, no caso da autarquia, a resposta aqui é errada. Beleza, gente? Com isso nós concluímos este bloco. Continue conosco.